Meus amados, sem mais, nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, nosso pastor, nosso mentor, glória a Deus. E vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, e nós vamos falar, dentro dessa semana da santificação, sobre a importância de não esfriar no amor. A importância de não esfriar no amor. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1, vocês acompanham comigo, diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados, quando a gente fala um pouquinho sobre essa maravilhosa revelação que o Senhor deu a João, ele fala de uma cidade importante, de uma igreja numa cidade importante, que é a cidade de Éfeso. E quando lemos a carta às 7 igrejas da Ásia, nós nunca podemos achar que essa carta é uma carta que aborda assuntos remotos, geografias remotas, doutrinas remotas, de maneira nenhuma. Temos que olhar para o escrito bíblico e se ver ali à luz do que o Senhor Jesus está falando através da boca deste homem. Porque o Éfeso de lá de trás, nós somos essa igreja também hoje que precisamos ouvir a palavra e manter os ensinamentos a fim de que possamos juntos estar comendo da árvore que dá a eternidade, amém? E é interessante que o apóstolo, ele está falando de 7 cartas, a primeira é logo para a igreja de Éfeso. E quando a gente lê e estuda um pouco sobre Éfeso, nós vamos lembrar que esse João que está agora falando, ele está exilado numa ilha. Ele está exilado numa ilha, a ilha de Pátimo. E ele que está exilado nessa ilha, muita perseguição sobre a igreja por Domiciano. Acreditava-se que ele era até um segundo Nero, tanto que perseguiu a igreja. E quando então vai colocar um homem santo desse preso numa ilha para subversivos, e quando Domiciano acha que acabou, é o fim da igreja, Jesus aparece para João no meio do caos e diz: escreve, João, porque eu tenho muito a falar ainda com eles. E é interessante que isso, quando lemos e abre a nossa mente para a glória de Deus, temos que sempre entender que não há causa algum que o Senhor não se revele na nossa vida. Não há causa algum que o Senhor não possa te dar uma palavra de esperança, porque o nosso Deus é aquele que está conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ele está em qualquer circunstância da nossa vida. E quando falamos da cidade de Éfeso, nós estamos falando de uma cidade onde havia culto a imperador como divindade. Havia templos de Diana, imoralidade. Havia naquela cidade prostituições. Imagina o apóstolo São Paulo, 3 anos naquela cidade pregando o evangelho. Uma das coisas que aconteceu, que derrubou o diabo naquela cidade, é que quando o evangelho entrou no coração de Éfeso, as pessoas começaram a queimar os livros de ocultismo, de feitiçaria, e Deus começou a operar na cidade. Deus começou a transformar aquelas pessoas. E é interessante que o apóstolo São Paulo, isso mostra para a gente a boa mão de Deus, e que para Deus não há impossíveis.
Não há lugar que Deus não possa entrar. Não há lugar duro demais. Às vezes as pessoas chamam certos lugares de pedreira. Não, sabe por quê? Porque quando o apóstolo São Paulo pregou o evangelho na cidade de Éfeso, por 3 anos, o evangelho explodiu o coração da cidade. As províncias da Ásia receberam a grandeza de Deus através da pregação do apóstolo São Paulo, e as pessoas iam se convertendo de maneira sobrenatural. Então, quando nós lemos aqui em Apocalipse sobre que agora a carta à igreja de Éfeso, nós estamos falando de uma igreja, primeiro, que o evangelho floresceu, que o evangelho entrou de maneira sobrenatural. E por lá passou grandes homens. Eu já falei do apóstolo São Paulo, mas poderíamos falar do Apolo, um homem eloquente, passou por lá. Timóteo, pregador, homem de Deus, passou por Éfeso. A história da igreja acredita que o próprio João tinha casa em Éfeso, e foi de lá que ele foi arrancado para ser jogado na ilha de Patmos. Então nós estamos falando de uma cidade que recebeu o evangelho, que floresceu de maneira sobrenatural, e muitas transformações aconteceram naquele lugar. Aconteceram onde? Naquele o quê? Lugar. E aí quando você lê essa carta que o Senhor está escrevendo para a igreja de Éfeso, quando você começa a perceber que o Senhor começa a destacar algumas circunstâncias, algumas qualidades do qual a igreja estava fazendo, e muito bem, porque você imagina quando ele diz aqui, eles tinham uma fidelidade a doutrinas. Eles não tinham problema com isso. Eles trabalhavam para o Senhor até sem se cansar. Você vê que lá no versículo, eu sei das tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência. Eles estavam aguardando a volta, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova aqueles que dizem serem apóstolos e não são. A igreja de Éfeso não tinha esse negócio dessa palavra que vem ludibriando as pessoas a fim de arrebanhar pessoas. Não, eles não queriam isso. Você vê que olha a qualidade que gerou uma igreja de Éfeso. Olha o tipo de cristão que nós iríamos encontrar naquela época. E aí é interessante porque o apóstolo São Paulo, ele então vai a Jerusalém. Quando ele vai para Éfeso, prega o evangelho, dali Jerusalém, 2 anos de prisão em Cesareia. Cesareia vai para Roma, 2 anos de prisão em Roma, de lá escreve carta aos nossos irmãos de Éfeso, e uma das coisas que ele escreveu sobre Éfeso no capítulo 5, ressaltou o amor, a importância do amor. E a gente queria falar essa noite sobre como é importante o amor a Deus ser fervoroso na caminhada do cristão, na nossa caminhada, na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, onde você se identifica, uma vez que você é salvo por Jesus, uma vez que o evangelho brilhou para você, pegou você em alguma Éfeso da vida, pegou você em algum lugar desses, mas aí quando você se rendeu a Jesus, você agora passou a ser cidadão do céu, você teve os pecados completamente perdoados por Jesus, você recebeu uma nova vida, uma nova inclinação, você agora tem uma nova mente, nasceu de novo, aleluia, nasceu de novo, amém? E aí é interessante porque quando você começa a ouvir as obras do que está diante de Jesus, ele fala assim: eu sei de tudo isso, eu sei do que vocês praticam, vocês sofreram e tens paciência. Quer dizer, a perseguição, você imagina, era um período de muitas perseguições, e eles sofriam o dano. Agora quando chega aqui no versículo 4, ele diz assim, porém, eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. E eu estava pesquisando um pouquinho sobre deixar, nesse termo em grego que foi escrito. Muitos historiadores acreditam que essa palavra deixar tem a ver com divórcio. Era como se João estivesse escrevendo o seguinte: igreja de Éfeso, vocês se divorciaram do amor a Deus. E eu fui atrás para ver o que é divórcio. Do dicionário, é um rompimento. É um rompimento. João está dizendo assim, vocês praticam muitas obras, mas vocês romperam no amor.
Vocês tiraram tudo que ligava vocês à pessoa mais importante da vida. E esse é o recado que Deus está dando para a igreja de Éfeso. Vocês romperam no que é mais importante. O amor, meus amados, é a força motriz da caminhada cristã. É o amor que nos leva a viver uma vida revolucionária dentro do reino de Deus. Amém? É isso que nos impulsiona. Para você ter uma ideia, quando falamos do amor a Deus, é impossível você desassociar o amor das obras, de coisas que você vai produzir. Quer ver? Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta. Você vê que quando alguém que ama muito o Senhor, ele está sempre querendo fazer algo para Deus. Ele está sempre querendo fazer algo para o Senhor. Ele não é aquela pessoa: não, eu amo a Deus, mas eu amo a Deus do meu jeito. Meu irmão, não tem amar a Deus do nosso jeito. O único jeito que tem de amor é aquilo que está escrito na Escritura. Porque quando ele manda aqui, isso está dentro da lei de Deus, Deuteronômio capítulo 6, que nós devemos amar o Senhor. Agora, amar de que maneira? Primeiro é de todo o coração. Temos que amar com tudo que é em nós. Amém? Depois de toda a alma. Temos que amar a Deus com todo o nosso intelecto, com toda a nossa, tudo que há em nós. Então, isso eu boto à disposição do meu Senhor, porque foi Ele que morreu por mim, porque foi Ele que me deu a nova vida, foi Ele que me restaurou, é Ele que nos deu a vida eterna. Você imagina quantas pessoas agora estão saindo da terra? Quantas pessoas agora estão indo para o inferno? Acredita-se, de um site que eu já mostrei aqui, que a cada 1 segundo, 3 pessoas saem da terra. E é só ter 70% dos servidores mundiais que ele consegue pegar. Você imagina, então morrem muito mais pessoas. Muito mais pessoas estão morrendo. Agora, olha para o irmão que está ao seu lado. Você está aqui porque Deus permitiu. E quando chegar a hora, ou quando Ele voltar, ou se Ele resolver te recolher, nós temos parada certa. Nós estamos com o Senhor. Olha que maravilha, nós estamos juntos dele. Por isso que os apóstolos, na sua súmula, pegando o apóstolo São Paulo, na segunda carta de Coríntios capítulo 5, quando ele diz: ó, e ele morreu por todos, para eu ficar sentado, ouvindo uma mensagem maravilhosa, e voltar para minha casa, e fazer esse ciclo a vida toda, de maneira nenhuma. E ele morreu por todos, para que os que vivam agora, olha o texto sagrado, não vivam mais para si. Porque o amor faz você se entregar, o amor faz você se doar, o amor faz você ofertar, o amor faz você perseverar. Meus irmãos, uma das coisas que o amor a Deus faz você perseverar, faz você perseverar em seguir o Senhor. Sabe por quê? Porque o amor, você lembra que não é uma paixão, o amor a Deus não é uma paixão romântica. O amor a Deus não é atos emocionais, mas é o outro centralizado. Ele, Deus, o outro é Ele. O amor a Deus Deus está no centro da nossa vida, então Ele move as emoções. Por exemplo, se Deus está no centro do meu amor, então Ele vai influenciar o que eu vivo, o que eu olho, o que eu penso, o que eu escolho, aonde eu vou, minhas relações emocionais. Ele influenciará em tudo da nossa vida, por causa do amor. O amor faz você olhar firmemente para Jesus. Você vê que tamanha é a importância do amor na vida cristã. Tamanha é a importância de amor na caminhada, na nossa caminhada com Jesus. Amém? E às vezes nós, principalmente o ocidental, tem uma visão errada da palavra amor. Tem uma visão errada da palavra amor e quer relacionar o grande amor que eu tenho que ter para com o meu Deus com um amor mais humano. Não, porque ninguém nessa terra fez o que só Deus fez por você. Você pode ter a pessoa mais importante do teu lado e mais querida, mas nenhum querido morreu no teu lugar, nenhum querido perdoou teu pecado, nenhum amigo fez isso, só Jesus.